Olá, vamos nessa ocasião desse nosso encontro tecer, meus amigos, minhas amigas, algumas considerações sobre uma lei que veio a ser sancionada recentemente, alterando a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, que cuida das providências referentes ao combate, à abordagem da violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei 13.827 de 2019, ela trouxe uma inovação a pretexto de identificar uma possível morosidade na concessão de medidas protetivas às mulheres contra agressores no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, passou a admitir pelo artigo 12C da Lei 11.340, que recebeu tal redação a partir da 13.827 de 2019, que as medidas protetivas de urgência relacionadas à preservação da vida ou da integridade física da mulher têm como legitimados a concessão a autoridade judicial, a autoridade policial, quando houver essa premente necessidade e o município não for sede de comarca ou ainda qualquer policial na eventualidade da autoridade policial no município não estiver disponível. Todavia, embora talvez o texto com uma boa intenção de assegurar uma efetividade dessas medidas protetivas em prol das vítimas de práticas efetivamente deploráveis, que são aquelas direcionadas à agressão física ou psíquica ou moral contra as mulheres, acaba por acarretar um choque constitucional no que diz respeito à aplicação da cláusula de reserva da jurisdição. E não é só isso. A partir do momento em que se buscam soluções à margem da Constituição, à margem do devido processo legal, nós naturalizamos uma deficiência de estrutura de recursos humanos e materiais do Poder Judiciário para que possa, a contento, proclamar seus provimentos protetivos no âmbito desse objeto que é a Lei 11.340 de 2006. Muito bem. Segundo Canotilho, a cláusula de reserva da jurisdição, ela vai aparecer no momento em que a autoridade judiciária deve ser tanto a primeira a falar como a última a falar sobre determinado assunto. A alteração implementada pela Lei 13.827 de 2019, que estabelece essa alteração na Lei 11.340, Lei Maria da Penha, diz que, posteriormente, o juiz, em 24 horas, deve receber o conteúdo daquela medida protetiva e analisar se ratifica ou não a decisão. Ocorre que o juiz não é o primeiro a estabelecer a proclamação nesse sentido, e nesse ponto há uma séria afetação à cláusula de reserva da jurisdição. É necessário compreender que o devido processo legal que foi estabelecido pelo legislador da Lei Maria da Penha elegeu
no artigo 22, de uma solução no sentido de que a autoridade judiciária é a encarregada, a competente, a legitimada, aquela que tem atribuição para apreciar, conceder ou negar as medidas protetivas. E essa regra deve ser compatibilizada com a garantia constitucional de que nenhuma pessoa pode ser privada da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Obviamente que as medidas protetivas de natureza restritiva, elas podem impor restrições de locomoção, de presença em determinado local em relação ao agressor, como também em relação à própria vítima, mudar algum cenário em que haja uma vinculação com o exercício de direito também de ir e vir. E é por isso que há o reconhecimento de que a autoridade policial, ou ainda um policial que não esteja revestido da atribuição de delegado de polícia, possa conceder, mesmo que em caráter de urgência, uma medida protetiva, e mesmo que ela possa ser oportunamente e posteriormente objeto de controle pela jurisdição, que poderá confirmá-la ou denegá-la. Como frisado por Canotilho, o controle da cláusula de reserva da jurisdição diz que não só o juiz tem que ser o último a falar, mas às vezes necessariamente ele tem que ser o primeiro a falar. Todo esse arranjo parece um improviso, no sentido de dar uma falsa solução, uma mensagem de solução fácil para a problemática questão da violência doméstica e familiar contra as mulheres, que encontra, veja bem, nas medidas protetivas um alento, no sentido de assegurar uma integridade mínima às vítimas. Não tenhamos dúvida de que o caminho a ser percorrido não é a ofensa aos paradigmas constitucionais, ao devido processo legal, porque necessariamente atribuir, nesse contexto, à autoridade policial e ao policial, não obstante a relevância do trabalho que desempenham, e indispensável, inclusive, para fins da própria execução da proteção integral às vítimas, vai arranhar a cláusula de reserva da jurisdição e propiciar uma deterioração da qualidade das medidas que possam ser adotadas, tanto sob a ótica do agressor, quanto sob a ótica da própria vítima. Se as dificuldades estruturais de recursos humanos, das polícias e do próprio judiciário encontram algum óbice no sentido de aprimorar, aperfeiçoar o funcionamento, ou então, localizadamente, existe alguma situação em que a morosidade não diz respeito propriamente à questão de estrutura, mas falha no encaminhamento por responsabilidade de pessoas que estão à frente, como juízes, servidores ou policiais, esse problema tem que ser atacado no seu foco direto e não usar como um subterfúgio a ofensa à Constituição Federal para transmitir uma falsa sensação aos destinatários da norma de que o assunto será resolvido de maneira plena. Vamos aguardar qual será o pronunciamento dos tribunais a respeito desse tópico, dessa alteração promovida na Lei Maria da Penha pela Lei 13.827 de 2019, e posteriormente
podemos voltar a esse tema. Peço ao amigo, à amiga que reflita a propósito dele e que contribua aí com a sua opinião no canal, com a sua manifestação, enfim. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção.